dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Arthur de Literatura para mais uma edificante aula de literatura. Hoje um pouquinho diferente das anteriores, porque como eu vim avisando, hoje nós vamos trabalhar um pouco do que vocês mandaram no formulário que eu enviei, um pouco da resposta que vocês me deram depois de tantas aulas. E obrigado pela resposta. E aqueles que tiveram algum tipo de dúvida ou ponto de vista que não serão abordados nessa aula, não se sintam rejeitados, fiquem tranquilos. Na próxima aula que a gente fizer nesse modelo, que vai ser logo após a aula de simbolismo, a gente dá conta delas. Gostaria de pedir que vocês comecem desde já a registrar todas as dúvidas, todos os problemas, as dificuldades que vocês encontrem a partir da última aula até a aula de simbolismo, que vão fazer parte desse novo bloco de conteúdo. E, bom, é isso. Vamos lá. Eu separei alguns exercícios, algumas questões de vestibular, para a gente resolver aqui juntos, que dão conta de algumas questões que vocês pediram. Elas expõem esses conteúdos às quais elas estão relacionadas, e eu acho que são interessantes para que sejam feitos aqui. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Enem 2014. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia, Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus, que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Aí a gente tem um texto do Gregório de Matos, consequentemente um texto barroco, em que ele está falando da Bahia, terra da qual ele saiu antes de ir para Portugal e terra para a qual ele retorna. Lembrando que ele tem o barroco e o Gregório de Matos tem um teor de uma leve crítica social, uma crítica às autoridades locais, sobretudo, em que ele observava essa disparidade entre o que ele encontrava em Portugal e o que ele via aqui. Essa obra fala também sobre um Deus, fala sobre uma referência à Bíblia, uma referência histórica ao povo hebreu, que foi expulso do Egito. E aí vem a questão. Isso tudo é para a gente entender um pouco desse texto. Eu estou lendo aqui, eu estou observando essas características dentro desse texto. Agora sim eu vou para o enunciado. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por visão cética sobre as relações sociais. Aqui ele não está falando de muitas relações sociais, dentro do contexto em que ele está inserido. Tampouco está sendo cético, ele está comparando a uma fuga épica descrita na Bíblia, que é a fuga do povo hebreu. Preocupação com a identidade brasileira? De modo algum. Ele está fazendo uma analogia justamente a um povo que não é brasileiro, ao povo hebreu. Ele está comparando a um outro povo. Então ele está usando uma referência de outra civilização. C. Crítica velada à forma de governo vigente? Sim. Nessas duas últimas estrofes, nos dois últimos tercetos, sobretudo no último, eu encontro facilmente uma citação bem óbvia de que ele quer falar mal desse governante, o qual ele vê como um faraó, que é uma representação da divindade na Terra, segundo a mitologia egípcia. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Não falou de nenhum dogma, tampouco refletiu. Questionamento das práticas pagãs na Bahia? Conhecendo as práticas pagãs da Bahia e conhecendo práticas pagãs de modo geral, não profundamente, mas o básico, a gente sabe que não foi citado aqui nenhuma dessas vertentes. Certo? Então só sobrou a letra C.
que é a crítica velada à forma de governo vigente, que está escrita aqui na última estrofe, e que é a resposta correta. Beleza? Vamos para mais uma. Unesp 2012. Leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga. Agora vem uma dica. Eu estou vendo aqui que esse poema é bastante comprido. Bem extenso. Eu vou lá no enunciado ver o que ele quer que eu faça antes de começar a ler esse texto inteiro. Bom, no conteúdo da quinta estrofe do poema, encontramos uma das características mais marcantes do arcadismo. Preciso ler o poema inteiro? Sim, claro que sim. Apesar de ele pedir que ele uma observação, uma interpretação da quinta estrofe, é bom que eu tenha lido um pouco do poema inteiro. Então leiam aí o poema, como eu vou ler aqui, e depois a gente vai para a quinta estrofe. Eu vou pular aqui o tempo que eu estou lendo o poema, vou direto para a quinta estrofe por causa do vídeo. As frias tardes em que negra nuvem os chuveiros não lance, irei contigo ao prado florescente. Aqui me buscarás um sítio ameno, onde os membros descanse e o brando sol me aquente. Ele está falando de frio, de tardes frias, de nuvens, de chuva, que ele está chamando de chuveiro. Está falando de um prado florescente, que é um campo reto, é como se fosse um terreno de um pampa gaúcho. Um sítio ameno, ou um locus amoenus, se a gente for traduzir para o latim, onde os membros descansam e o brado do sol me aquente. O sol, outro elemento natural. Vamos, então, quais características marcantes do arcadismo a gente observa aqui? Paisagem bucólica? Sim, na estrofe inteira. B. Pessimismo irônico? Não tem essa estrofe é uma estrofe muito mais de dissertação da paisagem que ele está observando do que de uma reflexão irônica ou mesmo uma reflexão pessimista. Conflito dos elementos naturais? Não há conflito. Muito pelo contrário. Há toda uma organização que orquestra esses elementos naturais. Filosofia moral? Não tem. Nessa estrofe, ao menos, não tem. Desencanto com amor? Também não. No poema inteiro, ele está falando diretamente com Marília, em um tom bastante próximo, em um tom bastante íntimo. E ele não parece estar desencantado. Em nenhum instante. Ele não cita nenhum sentimento triste, nenhum sentimento de desilusão. Por eliminação e por uma característica bastante demarcada, a gente vê a paisagem bucólica, que é uma paisagem natural. Ele descreve vários elementos dessa paisagem, do relevo, da vegetação, do sol, da nuvem se aproximando, do tempo se passando nesse dia. O que mostra esse bucolismo, esse gosto pela natureza, que é a mesma coisa que bucolismo. Perfeito? Bom, vamos para a próxima. Caracteriza o romantismo na literatura brasileira. 1. O desejo de exprimir sentimentos como orgulho patriótico, considerado então algo de primordial importância. Vou pensar aqui, romantismo, em que momento que ele acontece? Independência do Brasil. Tem uma forte idealização do caráter nacional? Tem. Tem a criação de um herói nacional? Tem. Tem um apelo nacionalista bastante forte? Tem também. Então pode estar certo. 2. A intenção de criar uma literatura independente, diversa, de identidade bem marcada. Uma das consequências dessa independência do Brasil foi justamente um movimento de criação e de fundação de uma cultura brasileira, sobretudo nas artes. Então a gente vai ver o índio como herói nacional, a gente vai ver retratos de paisagens brasileiras, uma exaltação da beleza da mulher brasileira, retratos mais sociais do que havia aqui no Brasil. Então também pode estar correto. 3. A percepção da atividade literária como parte indispensável da tarefa patriótica de construção nacional. Sim, também, porque como diria nosso queridíssimo presidente Michel Temer, palavras voam, a escrita permanece. Se tem algo que pode ser lido atemporalmente e que registra e retrata muito bem qualquer tipo de situação ou de contexto, é numa obra literária, numa obra escrita, porque aquilo pode ser
publicado e republicado e reinterpretado em muitos outros contextos posteriores. Não dá para interpretar antes dele ser publicado, porque a viagem no tempo ainda não foi descoberta. Então temos aí 3 características que podem ser, né? Vamos ver se nas alternativas a gente alcança algo desse sentido. Está correto que se afirma em A, 1 somente, B, 2 somente, C, 1 e 2 somente, D, 2 e 3 somente, ou E, 1, 2 e 3. Achamos as 3 corretas. Há essa opção, então, sem dúvida nenhuma, letra E. Beleza? Tranquilo até agora? Embora, mais uma para a gente fechar esse batalhão de questões. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes, que convivem intensamente na unidade da obra. Sim, perfeito. Uma das características que a gente pode observar no barroco é justamente um rebuscamento, uma sofisticação dessas temáticas, desse conteúdo das obras, em que há a todo tempo uma dualidade de Contra-Reforma e de catolicismo, de Contra-Reforma e Reforma, que dá origem que é o que marca os protestantes contra os católicos dentro desse espectro cristão. Tem uma dualidade de morte e vida, de claro e escuro. Tem um jogo de opostos bastante bem observável no que a gente aprendeu sobre barroco, então essa aqui está certa. O cultismo e o conceptismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. Essa afirmação ela tem 2 lados. O primeiro é o conceptismo e o cultismo são expressões da poesia barroca. Sim, o cultismo é esse rigor formal, esse gosto por uma escrita que segue uma norma muito culta, por isso o cultismo. E o conceptismo seria esse gosto pelos conteúdos, um trabalho mais bem elaborado em cima das temáticas, do que está sendo pensado dentro dessas letras que estão escritas no poema. Aí essa afirmação progride. Apresenta um imaginário bucólico sempre povoado de pastoras e ninfas. Não. Esse imaginário bucólico, essas pastoras e ninfas, são elementos muito comuns do arcadismo, de uma literatura que foge do urbano e vai para o natural, tem um gosto por essa paisagem natural, que é bucólica, e aí sim faria sentido. Então essa aqui não está correta. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Sim, o barroco ele vai representar, como toda forma artística, vai ser um retrato daquele tempo em que ela está inserida. Eu não vou falar sobre uma forte perseguição religiosa ou de uma forte dualidade dentro desse espectro cristão, em que a gente tem os protestantes e os católicos, se na minha vida padrão, na vida social, eu encontrar algo diferente disso. Eu posso imaginar? Até posso. Mas aí a gente está falando mais de ficção e fantasia. Como que eu tenho um poema que retrata, sobretudo, a vivência e a experiência desse cidadão que vive nessa época dessa disputa muito forte entre os cristãos, que estão divididos, a gente observa sim uma expressão disso na literatura. Até como forma desse poeta, desse autor, se posicionar frente a essas questões que estão em voga na sociedade. Beleza? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, agora fora dessas questões, é que vou disponibilizar para os senhores, senhoras e senhoritas um formulário que já está lá no grupo. Um link, um arquivo, com links de diversas obras. Por enquanto estão lá só as obras românticas. Até vocês terminarem esse vídeo e observarem lá, haverá outros textos importantes. Textos que eu li aqui, ou que eu considero importante que sejam lidos para resolver questões, para conhecer melhor a época, o estilo literário e o meio social em que aquele estilo literário se permeia. Gostaria também de dizer que haverá
lá no material de apoio um quadro comparativo, um quadro resumitivo também, sobre as escolas literárias, para que vocês possam contrapô-las. E tanto esse arquivo com os links como esse quadro comparativo vai ser atualizado à medida em que a gente corre com a matéria. O arquivo vai ter sempre esse mesmo nome, mas vai ser atualizado semanalmente. Vocês podem ver lá na última modificação. Certo? Qualquer dúvida, problema, dificuldade, anseio, suspiro ou desabafo, por favor, mandem nesse e-mail ou no Messenger do Facebook ou no Pombo Correio, o meio de comunicação que vocês preferirem e puderem. Beleza? Agradeço pelas respostas que eu obtive no formulário. Faremos uma nova aula com esse modelo brevemente. Boa semana a todos, saúde, paz, tchau, tchau.